Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de um método para apresentar a contagem de atributos, como rótulo, de uma camada em outra. Ou seja, eu tenho uma quantidade de pontos em um polígono com dado atributo e quero apresentar isso como rótulo de outro. Quantas ocorrências de crime, quantas ocorrências de queimada, quantas ocorrências de vegetação. Então vou mostrar para vocês como fazer isso diretamente pelo rótulo, sem precisar editar a camada. Bom, antes de qualquer coisa, já peço a vocês que se inscrevam no canal, isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho, e já curta aqui o nosso vídeo também para ajudar aí na promoção do algoritmo do YouTube. Bom, expressão baseada em outra camada. Aqui nós vamos apresentar um método para fazer uma expressão com a contagem, né, de numa poligonal das ocorrências de pontos que estão incidindo nessa poligonal. Isso pode ser aplicado para vários casos, como eu comecei a falar no começo do vídeo. Quantas ocorrências, a pergunta básica é: quantas ocorrências com dado atributo ocorrem nesse polígono? E eu quero exibir isso como rótulo. Bom, para atender esses objetivos, nós vamos usar duas funções especiais da calculadora de campo, que são a aggregate, que calcula informações baseadas numa agregação de um dado, de uma dada informação, né? E o intersect, que faz a construta espacial, ou seja, ele testa se há interseção entre duas camadas. Então a sintaxe do aggregate, basicamente, eu coloco o layer, que eu estou fazendo a referência. Então, por exemplo, se eu estou na camada polígono, eu vou fazer a referência à camada ponto. Então, layer eu preencho a camada ponto. Aggregate é a função de agregação, é soma, contagem distinta, intervalos interquartílicos. Eu vou mostrar daqui a pouco. A expressão, que é um campo utilizado. O filtro, isso aqui é muito importante, que a gente vai usar nesse tutorial. Eu posso filtrar qual o atributo, qual o conjunto de dados eu estou utilizando aquela camada. Então eu posso fazer um filtro sobre aquela camada. Então eu não quero saber necessariamente somente quantas árvores estão naquele polígono. Eu quero saber quantos ficus estão naquele polígono. Eu quero saber quantas árvores com atributo saudável estão naquele polígono. No caso de estatísticas de crime, eu quero saber quantos foram os furtos, não os crimes como um todo. Eu consigo fazer isso. O concatenator, se eu for usar alguma concatenação, né, se eu for juntar palavras, eu posso preencher, e o order by, se eu for implementar alguma ordenação também. As funções de agregação são essas que estou mostrando na tela. São muitos, eu não vou passar um por um. O mais importante para a gente agora vai ser o count e o count distinct. O count, ele conta todos as ocorrências, ou seja, se eu tiver 10 ocorrências ali com o mesmo atributo, ele vai me mostrar 10, e o count distinct, ele vai me contar apenas os diferentes. Então vamos supor, se eles têm o mesmo atributo, ao invés de me mostrar 10, ele vai mostrar 1, porque é só uma ocorrência distinta. E o intersect, a síntese dele é bem básica, é a geometria A e a geometria B, e ele me dá um resultado de verdadeiro ou falso. Tá, e como é que você junta isso, Herbert? Beleza, entendi o aggregate, entendi o intersect separados, mas como é que a gente junta isso? Qual que é a grande sacada aqui? A gente coloca o intersect como uma condição de filtro. Então, o que a gente fez? A gente chamou o aggregate, supondo aí que a gente tenha um conjunto de dados chamados teste e teste 2. Eu quero saber quantos de teste 2 ocorrem em teste. Chamei o teste 2, chamei o count, que é a expressão de agregação que eu quero utilizar, usei o campo atributo, que é o campo onde eu estou guardando esse atributo, alto ou baixo, peguei aí o atributo alto somente e a interseção entre a geometria, esse cifrão geometry, e a geometria da camada atual, da camada sobre a qual estou fazendo a simbologia. E o geometry, esse @parent, ele pega a feição da camada referida, da camada referenciada no aggregate. Então, a sacada está justamente nesta construção aqui, de eu colocar o colocar o atributo e colocar o intersect como uma condição de filtragem.
E aqui a expressão completa, eu estou usando só alto e baixo. Então eu fiz para cada um deles, coloquei aqui o texto alto, com um tracinho no espaço, coloquei a função aqui do aggregate, separado por essas duas barras em pé, que são um símbolo de concatenação, que existe para juntar textos. Concatenei aqui com barra N, que é o símbolo para pular a linha, então estou fazendo uma linha embaixo da outra. Coloquei novamente concatenação, o texto baixo, um tracinho, outro símbolo de concatenação e fiz a mesma consulta aqui para o baixo. Então, nessa expressão, ele vai me apresentar um resultado desse padrão aqui. Alto, tracinho X, ocorrências de alto, baixo, tracinho Y, ocorrências de baixo. E aqui, como é que eu aplico isso no rótulo? Eu vou apresentar isso como lei, mas como é que eu faço para apresentar isso no rótulo? Quando eu estou lá no QGIS, eu vou nas propriedades da camada, na opção de rótulo, eu tenho a possibilidade de utilizar uma expressão. Então, primeiro eu vou no rótulo, depois eu clico no item de somatório. No item de somatório, ele vai abrir uma calculadora de campo, e aí eu posso colocar essa expressão dentro dessa calculadora e observar a saída aqui, a prévia de saída. Olha, ele me deu ali um alto, traço 3, baixo, traço 1. Ok, era esse formato que eu queria mesmo. Então, tudo correto, eu clico em aplicar aqui, ok, e vejo o resultado na tela. Então, quando eu volto para a tela do QGIS, apertei aqui no atualizar, então eu tenho esse tipo de resultado. Eu vou mostrar para vocês na tela do QGIS isso um pouco mais dinâmico, a gente adicionando dado, como é que isso vai se comportando. Então, vamos lá para a tela do QGIS. Bom, aqui eu já fiz aquela configuração no polígono. Deixa eu entrar aqui nas propriedades, em rótulo. Então, vocês vão ver que eu já fiz aqui a configuração toda da camada. E ele já me deu os resultados aqui. Por exemplo, aqui eu só tenho uma ocorrência de baixo e nenhuma de alto. Aqui 11 de alto e 8 de baixo. Aqui 2 de baixo e 0 de alto. Vocês podem observar aqui pela legenda que o alto é a estrela vermelha e o baixo é a estrela verde. E assim sucessivamente. Agora eu vou adicionar mais um ponto. Vamos colocar aqui um ponto e vou dizer que ele é alto. À medida em que eu salvo e mando atualizar, ele atualizou aqui a contagem para 1 de alto. Vamos lá fazer mais um. Então vou colocar um alto aqui também. Observem que lá está 0. Vou colocar aqui alto. E vou atualizar. Então, pessoal, eu agradeço vocês que assistiram esse tutorial. Se vocês quiserem, a gente está disponibilizando esse QR Code aí para doação via Pix. E agradeço a vocês, e esses são os nossos canais nas nossas redes sociais. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado.